capítulo 18 do profeta Ezequiel. Diz assim as Sagradas Escrituras: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada no altar, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fazer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas dizeis: por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados, todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois
pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é reto. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com quem transgredirdes, e criai em vós o coração novo e espírito novo. Pois porque morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja Teu nome. Obrigado, Deus, por esta noite e pela Igreja do Senhor aqui reunida. Obrigado por esse tempo de adoração e principalmente agora que lemos a palavra aos nossos ouvidos e corações. Pedimos que pelo Espírito Santo o Senhor nos ilumine para compreender aquilo para o qual o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para compreender, na proposta que certamente veio do Teu coração para os nossos corações nesta noite. Que eu seja única e exclusivamente instrumento na Tua mão nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, em geral, todas as culturas e sociedades, elas possuem várias crenças. Algumas delas, ao longo da tradição, se tornam crendices e superstições. O brasileiro tem, e muitas, não é? Por exemplo, algumas dessas crenças são refletidas através daquilo que nós chamamos de ditados populares, não é? Elas são refletidas através dos ditados. Um deles, ou alguns deles do nosso conhecimento brasileiro Deus ajuda quem cedo madruga, não é? A que se faz, a que se paga. Deus escreve certo por linhas tortas, não é? São alguns ditados populares que de certa forma refletem crendices, superstições, crenças de uma determinada cultura, de um determinado povo. E são muitas, e muitas. Algumas dessas crenças populares, elas são compartilhadas, de um modo geral, até por todos. Se não, algumas vezes, até mesmo os crentes estão, compartilhando algumas dessas crendices, algumas vezes inadvertidamente, sem perceber, mas estão. Outras, mesmo que não compartilhem com as crenças, pelo menos refletem ou repetem meio que sem consciência. Quem de nós já não disse ou já não fez determinados gestos quando alguém fala alguma coisa, falou: vira para lá, vira essa boca para lá, né? Deus me livre. Essa ideia é como se nós estivéssemos querendo espantar, né, o agouro, né? A gente já fez Ave Maria, né? E por aí vai. Mesmo que a gente não compartilhe, mas está tão arraigado na cultura que a gente fala sem perceber, faz esse gesto sem perceber. São crenças, crendices que estão aí na cultura popular e que o povo repete, muitas vezes refletindo sim ideias e conceitos que eles têm. Em Israel tinha também isso, ou seja, o povo hebreu também tinha suas crenças, suas crendices e suas superstições que por vezes eram refletidas através desses ditados populares. E aqui o profeta Ezequiel se lembra de um. E Deus está aqui no capítulo 18 corrigindo, né? Fazendo um diagnóstico e um ensino teológico a respeito desse ditado popular e da crença que estava por trás do ditado popular. Mas que ditado popular é esse? Veja o que ele diz aqui no verso de número 2. Diz assim: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram?
Era um provérbio, né? Era um ditado popular utilizado pelo povo hebreu. E nesse ditado, a proposta era dizer que os filhos que agora cometem pecados ou que agora caminham pelo mal, a responsabilidade é dos pais. Os filhos são maus por culpa dos pais. A responsabilidade da delinquência infantil são dos pais. Os filhos herdam os erros dos pais. Os filhos apenas reproduzem o comportamento errado, distorcido dos pais. Essa é a ideia que está por trás aqui. E Deus usa o profeta para dizer assim: peraí, isso não está certo, não é bem assim. Veja ele dizendo isso, verso 3: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. E depois, a partir do verso de número 4, ele vai dizer por quê. Ou seja, ele diz assim: olha, eu não quero mais ouvir este provérbio sendo proferido pela boca do meu povo. Por quê? E aí ele vai dizer a partir do verso 4, porque isso está errado. Isso não reflete a realidade. Não é verdade que os filhos são o que são, única e exclusivamente por culpa dos pais. E ele passa então a ensinar como é que funciona a dinâmica do comportamento humano. Como é que funciona? Como é que isso se dá? Por que as pessoas fazem o que fazem? Ele começa a explicar isso. E eu escolhi esta passagem porque eu creio que tem uma classe que de vez em quando ela é meio que injustiçada. Por que eu digo que ela é meio que injustiçada? Porque, queridos, como se não bastasse a dificuldade que é criar filhos. Eu não os tenho, Deus aprova e não me dá, mas eu conheço muitos que têm. Como se não bastasse da dificuldade natural que é criar filhos, muitas vezes, por causa de falsas ideias e crenças, nós aumentamos ainda mais a carga de responsabilidades e culpas. Assim por cima, colocamos ainda mais, cargas e responsabilidades sobre os pais. De tal maneira que se torna até difícil o papel deles, a ponto de alguns desistirem de ter filhos, exatamente por conta da dificuldade que é em criá-los. Muitas vezes nós nos esquecemos que os pais, como os filhos, também são pecadores e possuem suas próprias limitações e fraquezas. E eles, obviamente, podem cometer erros, inclusive com os filhos. Mas nós não enxergamos assim. E eu assumo, às vezes, minha meia-culpa em colocar sobre os pais essa carga, porque às vezes na igreja eu faço isso. Como pastor, na igreja eu percebo aquela família, aquele pai, aquela mãe que tem um filho que de repente se comporta mal, e quando eu chego em casa eu cochicho com a minha esposa e inadvertidamente, por vezes, eu o julgo, dizendo ali, aquele menino é assim como é porque o pai não educou corretamente. Também o pai não disciplina, só fica olhando, não faz nada, não é assim? Eu, como pastor, já fiz isso. Eu não me preocupei em perguntar quais são as dificuldades deles. Eu não me preocupei em tentar sondar se aquele pai tem de fato as qualificações adequadas para disciplinar o filho. Eu não me perguntei, por exemplo, em conhecer o filho, porque tem alguns que são difíceis, e muito difíceis. Recentemente eu assisti um pequeno vídeo de uma comediante americana, e ela, dentro da seu momento de comédia, é um stand-up, ela dizendo assim: você já notou que não é incomum alguns pais falam assim, olha, educar filhos é difícil, mas uma bênção. Educar pais é difícil, filhos é difícil, mas é uma bênção. Ela falou assim, olha, quando eles vão falar que é uma bênção, eles olham para baixo, não querem olhar para a sua cara, para sua olho no olho, porque não é tão fácil assim, não é tão bênção assim. Às vezes a gente acha que é fácil sim,
e a gente julga os outros. Então eu acho que às vezes os pais são, se não injustiçados, colocamos sobre eles cargas que talvez muitos deles não estejam adequadamente preparados para carregar. E eu queria que nós observássemos aqui algumas coisas a esse respeito. Talvez por causa da ocasião desses recentes protestos no Brasil, muitos pregadores, utilizando-se desse momento, e um dos temas que estava aí em voga, está ainda, mas principalmente há 2 semanas atrás, era a ideia de corrupção, né? Nós somos contra a corrupção. E eu ouvi um pregador pela televisão, e esse pregador disse assim: sabe de onde nasce o corrupto? O corrupto nasce quando o filho vê o pai subornando o guarda que o pegou dirigindo perigosamente. O corrupto nasce quando vê a mãe indo à feira e não devolvendo o troco quando recebe a mais. O corrupto nasce quando o filho vê os laços e as relações dentro de casa baseados na mentira. O que ele quis dizer? Ele simplesmente estava reproduzindo exatamente o que eu estou falando. A culpa da delinquência é dos pais. Gente, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso e eu vou dar algumas razões bíblicas e outras nem tanto. Mas eu creio que a Bíblia contribui com isso. Primeiro, quando se trata de comportamento humano, explicações reducionistas não adiantam. O que é o reducionismo? Reducionismo é quando você tenta explicar algo que é complexo e que envolve vários fatores, apelando para um único fator. Às vezes, a gente comete esse erro, por exemplo, na política. Você acha que simplesmente empunhando um cartaz, eu sou contra a corrupção, vai acabar com a corrupção? Claro que não, é importante. Mas é apenas um passo de muitos outros que precisarão ser tomados. E às vezes nós somos reducionistas quando queremos explicar por que as pessoas são como são, se comportam como eles se comportam. Isso inclusive no que diz respeito ao comportamento das pessoas. Se o filho hoje não consegue sair bem na escola, se o filho hoje pratica delinquências, se o filho hoje comporta-se mal, a culpa é do pai. Então eu sou contra, porque é uma explicação é a tentativa de explicar reducionisticamente uma coisa que é mais complexa. Segundo, eu sou contra porque coloca sobre os pais cargas que às vezes eles não estão adequadamente habilitados para carregar. Terceiro, eu sou contra porque parece ferir uma lógica bíblica, ou parece defender uma lógica que não é bíblica. Sabe qual é a lógica que está por trás disso? A ideia é do seguinte: A logicamente leva a B. O que eu quero dizer? Então, se eu seguir as 10 maneiras, os 10 passos para a educação perfeita do filho, eu vou ter um filho perfeito? Isso não é uma lógica bíblica. A lógica bíblica não funciona assim, do tipo, faça tudo direitinho que tudo vai dar certo. Quantas vezes na vida você já fez isso e deu errado? Existem situações na vida que a gente examina, pensa, mas gente, eu tomei todas as medidas, eu entrei com os documentos apropriados, eu tinha os argumentos corretos, mas perdi. Não é? Não é a lógica bíblica, não, faça isto que B, faça A que B vai dar certo. Principalmente no que diz respeito ao comportamento humano. E como eu disse, eu sou contra, porque não é bíblico. E esse texto deixa isso muito claro.
alguém faz o mal, alguém que faz o mal não é única e exclusivamente por culpa de uma família disfuncional que ele teve, de um pai alcoólatra que ele teve, de uma mãe ignorante que ele teve. O texto bíblico está dizendo que muitas vezes as pessoas se comportam mal, não, muitas vezes não, a maior responsabilidade do mau comportamento delas são as suas responsabilidades pessoais. Porque se você prestou atenção no texto, você vai perceber o seguinte: Deus está falando por boca do profeta o seguinte: olha, tomemos um pai bom. Um pai bom, e aí ele diz o que o pai bom faz, né? O pai bom não faz isso, não faz aquilo, é obediente a Deus, segue os meus passos, é um homem honrado, um homem de caráter, não é injusto, não fala mentira, né? Um pai bom, ele pode gerar um filho bom. No entanto, ele também pode gerar um filho ruim. Depois ele diz, olha, um pai ruim pode gerar um filho bom, como também pode gerar um filho ruim. Você quer ver isso na história bíblica? Veja a dinâmica dos reis, né? Pega 1 Reis, pega 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Você vai ver que às vezes um rei mau, o filho era bom. Outras vezes o rei bom, o filho era mau. Portanto, não é apenas a culpa dos pais a delinquência dos filhos. Por isso que eu disse que o problema é muito mais complexo. E a gente tentar apenas responsabilizar os pais é tornar a coisa muito simples, muito fácil. E quando se trata de comportamento humano, não é bem assim. E esse texto é claro a nos dizer sobre isso. Quero fazer um parênteses. É óbvio que eu não estou aqui, queridos, como um defensor dos erros dos pais. É óbvio que eu não estou dizendo que de fato os pais não tenham as suas responsabilidades. Pelo contrário, eu estaria sendo antibíblico se eu estivesse aqui apenas para defender os pais. A Bíblia ordena sim que os pais eduquem corretamente seus filhos. A Bíblia diz sim que os pais são responsáveis pelos seus filhos. A Bíblia diz sim que os pais têm deveres para com seus filhos e que, portanto, se não os cumprirem adequadamente, podem colher frutos ruins, não é? A Bíblia diz isso. O que eu quero dizer é que às vezes a gente simplisticamente acha que a culpa é toda dos pais e resolvendo os pais, sanamos o problema do mundo, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Mas pastor, pergunto, se o problema com os meus filhos, se o problema com os atos maus dos agora adultos, não é exclusivamente de responsabilidade dos pais, ou seja, não foi porque ele nasceu numa família disfuncional, não foi simplesmente porque ele não foi educado adequadamente, mas se o problema é mais complexo do que como o senhor está dizendo, qual que é a nossa esperança então? Como é que eu posso ter a certeza, eu, um pai crente, uma mãe crente, que eu posso então prever que meu filho no futuro seja um homem honrado, uma mulher honrada, um homem de Deus, uma mulher de Deus? Como é que eu posso então avaliar o meu papel como pai, o meu papel como mãe, nesse processo todo, já que o senhor está acabando de dizer que a culpa e a responsabilidade não é exclusivamente minha, envolve outros fatores? E aqui eu gostaria de propor algumas coisas, alguns princípios. Para você que é crente, para você que é crente, para você que já rendeu o seu coração a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o primeiro princípio é: confie nas promessas do pacto. Confie nas promessas da aliança de Deus. Deus fez uma aliança com você por meio de Cristo.
Gênesis capítulo 15, capítulo 17 e depois Gálatas capítulo 3 e capítulo 4 falam exatamente a respeito disso, de que Deus o Pai estabeleceu uma aliança, um pacto conosco por meio de Cristo, e de que eu e você em Cristo também participamos dessa aliança. E uma das promessas contidas nesse pacto, nessa aliança, que o meu filho, que a minha família seria filho da aliança, herdeiros da promessa. Isso não quer dizer que simplesmente porque eu sou crente, meu filho automaticamente será crente. Figo peixinho nem sempre é peixinho. Essa é a lógica de Deus. Mas nós temos a promessa de Deus de que eles, por conta da fé e da aliança que eu tenho por meio de Cristo, Ele abençoará, santificará o meu filho, a minha família. Esta, por exemplo, é a razão pela qual o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, vai dizer que uma mãe que é casada com um homem, uma mãe crente que é casada com um homem incrédulo e que tenha filhos, não devem separar. Por quê? Porque a mãe crente, pela fé dela, pode santificar o filho. Então a primeira coisa é: confie nas promessas do pacto, confie nas promessas da aliança. Seu filho e a sua família são filhos da aliança, filhos da promessa. Creia nisso. Você não pode ter absoluta certeza a respeito de quem seu filho será. Você não pode controlar o comportamento do seu filho. Nós adoraríamos como pais, né? Adoraríamos. É o que mais nós gostaríamos de fazer. Mas é impossível. Então, confie nas promessas da aliança. Essa é a primeira coisa. Segundo, cumpra com as suas responsabilidades. Você achou que eu ia tirar de você toda a responsabilidade? Negativo. Qual que é o termo que está em negrito aí? Qual que é a palavra que está em negrito aí? Responsabilidade pessoal. Ou seja, pais, vocês têm sim responsabilidades. A Bíblia diz: eduque a criança no caminho que deve andar. Faça isso. A Bíblia diz que eu e minha fé podem ser bons exemplos para os meus filhos. Faça isso. A Bíblia diz que maridos e esposas devem evitar criar nos filhos revolta. Efésios capítulo 5, faça isso. Ou seja, cumpra com seu papel de mãe, de pai, de família de Deus. Assuma as suas responsabilidades. Procure educá-los corretamente. Traga-os à igreja, leiam a Bíblia com eles, orem com eles, como quando vocês, se vocês batizaram os seus filhos na igreja, vocês fizeram essas promessas. Cumpram com o papel de vocês, façam pelo menos o máximo que vocês puderem. Lembre-se que o que de melhor você pode deixar para o seu filho não é a boa educação universitária. O que de melhor você pode deixar para o seu filho não é a herança material que você, com o trabalho seu, pode deixar. O que melhor você pode deixar para o seu filho é o testemunho de fidelidade e vida de compromisso com Deus. O que de melhor você pode deixar para o seu filho é o testemunho de vida de fidelidade e compromisso profundo com Deus. Você quer ver isso? Gênesis capítulo 22. Por que é que Deus livrou Abraão, ou melhor, livrou Isaac da morte, quando lhe pediu Isaac como sacrifício? Porque Abraão era um pai amoroso? Era. Abraão amava, o texto bíblico vai dizer que Abraão amava e amava muito seu filho. Consequentemente, um pai que ama muito seu filho faz das tripas corações para o bem do seu filho. Certamente Abraão já estava selecionando para seu filho Isaac o melhor dos melhores. Ele tinha posses.
Provavelmente o gado que ele estava produzindo, as terras que ele estava adquirindo, seriam todas elas deixadas como herança. E não tenho dúvidas de que, materialmente falando, e em outras áreas, ele estava preocupadíssimo com o filho Isaque. Mas não foi exatamente isso que fez Deus livrá-lo. Por que é que Deus preservou a vida de Isaque? O texto diz que porque ele foi fiel a Deus. Portanto, sem dúvida nenhuma, você quer ter filhos abençoados? Você quer ter filhos crentes? Você quer ter família abençoada? Tenha um compromisso de fidelidade profunda com Deus. O que é que Jesus disse em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 até o verso 34? Todos nós queremos beber, queremos comer e queremos nos vestir. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, e estas demais coisas vos serão. Eu quero ter filhos abençoados, eu quero ter uma família abençoada. Se eu quero tudo isso, em primeiro lugar vem a minha vida com Deus. Eu não vou poder dar ao meu filho aquilo que eu mesmo não tenho. Eu não vou poder dizer para ele que ir à igreja é importante quando eu mesmo não valorizo isso. Eu não vou poder dizer ao meu filho que a vida de oração faz diferença quando ele não me vê orando. Eu não vou poder dizer ao meu filho que Deus está acima, inclusive dele, se assim eu não viver. A melhor coisa que você que é pai, que você que é mãe pode deixar para o seu filho é um testemunho de vida, de fidelidade e compromisso a Deus. Se você fizer assim, eu tenho certeza, pela fé, que aquilo que você deseja, Deus vai acrescentar. Se você deseja um filho abençoado, Deus vai dar. Essa é a fé que a gente tem. Essa é a esperança que a gente vive. É nessa esperança que a gente vive. Não é verdade? Mas eu não queria simplesmente nessa noite deixar sobre os pais estas responsabilidades, ou apenas me dirigir aos pais. Talvez você que está aqui, que não seja pai ainda, ou ainda figure como filhos, você também é responsável. Ou seja, não tente se escorar naquilo que você recebeu ou não do seu pai. Porque às vezes tem pessoas aqui que ficam achando que as coisas que acontecem hoje na vida deles é por culpa dos pais. Olha, eu não tive as oportunidades por causa dos meus pais. Ou eu sou o que sou hoje porque eu também não tive as oportunidades que me foram dadas. Não transfira as responsabilidades. Talvez seja até fato que realmente algumas das coisas ruins que a gente sofre hoje, de fato, não seja inteiramente de responsabilidade nossa. Nós só estamos colhendo todo um percurso que a nossa família traçou. Eu não estou dizendo que isso não possa ser verdade. Pode ser sim. Pode ser que um dia sua família já foi bem de vida e hoje você não é, porque um dia seu pai tomou decisões econômicas erradas e hoje você tem que trabalhar e correr para isso. Sim, você não teve as oportunidades porque os seus pais erraram na administração financeira. Pode ser. Mas por favor, não se escore nisso, não se esquive de suas responsabilidades, porque eu creio que Deus pode estar dando a você hoje a oportunidade de você mudar essa história. De assumir o controle da sua vida e as rédeas e dizer, não, daqui para frente eu vou procurar então fazer diferente. Eu não vou ficar como um coitadinho olhando para o passado e culpando meu pai, minha mãe ou quem quer que seja pelos fracassos que eu tenho hoje. Eu vou tomar as rédeas da minha fé e vou viver uma vida com Deus diferente do que viveram os meus antepassados. Eu vou viver a minha vida profissional diferente do que viveram os meus antepassados. Afinal de contas, eu posso fazer diferença. Brasileiro é complicado, né? A gente adora culpar o governo, né? Vamos fazer o seguinte. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos, o governo tem culpa sim, e bastante. Mas tente se esquecer deles e tente fazer por você o que for possível. Apenas confie em Deus e mão na obra. Amém? Portanto, queridos, eu tenho sido muito incomodado com um pouco disso. Porque às vezes nós estamos deixando de assumir as responsabilidades que nos cabem, estamos transferindo responsabilidade para outros, por vezes até verdadeiras,
E muitas vezes nós estamos colocando cargas sobre os ombros de quem já não aguenta mais carregar. Gente, como pastor, a gente ouve pais e mães quase que sendo consumidos por tristezas por não conseguirem educar os filhos, se culpando por coisas às vezes que eles não têm controle, mas eles estão sendo consumidos pela culpa, pela depressão e pela tristeza pelos filhos que têm, quando na verdade, por vezes, eles não tiveram culpas. Simplesmente os homens são complexos, e saber como eles fazem e o que eles agem não é tão fácil, né, pastor João? Não é tão simples. Eu adoraria que fosse simples. Eu adoraria que uma bela palavra pudesse ser o suficiente. Eu adoraria que transferir a culpa para o meu pai fosse o suficiente para resolver os meus problemas. Mas não é assim. Não é assim. Eu preciso assumi-los e principalmente assumi-los de joelhos diante de Deus. Porque sem a graça de Deus, ainda que eu assuma toda a culpa do mundo, eu não vou sair do lugar. Mas com a graça e o auxílio de Deus, e eu assumindo as rédeas e as responsabilidades que me cabem, certamente eu poderei fazer muito, e a minha vida poderá ser muito diferente do que talvez hoje ela possa estar sendo conduzida. Faça isso como crente, faça isso como profissional, faça isso como esposo, faça isso como pai, faça isso como cidadão, e acima de tudo faça isso como pessoa diante de Deus. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Abaixe sua fronte, oremos a Deus. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela palavra do Senhor que o Senhor trouxe aos nossos corações. Desperta-nos e nos desafie realmente a assumirmos as nossas responsabilidades e a auxiliarmos aqueles que ao nosso lado têm o papel de construir uma vida melhor, uma família melhor, uma igreja melhor e uma sociedade melhor. Que nós não nos esquivemos das nossas próprias responsabilidades culpando os outros, mas que apesar da culpa dos outros, nós possamos tomar as rédeas de nossa vida e de nossa fé, trilhando por caminhos diferentes, auxiliados pela Tua graça, pelo Teu Espírito, dirigidos pela Tua palavra. É o que nós te pedimos como igreja, é o que nós te pedimos como filhos Teus nesta noite, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, concedendo a vocês aquilo que é necessário para que cada um, tomando as rédeas de sua própria vida, viva a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Estamos chegando ao final do nosso culto. Que a graça de Deus acompanhe a vida de nós como pais e a vida de nós como filhos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, por tudo que ouvimos e acompanhe o nosso coração. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação e a benéfica companhia do Espírito de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.